Evangelização Infantil, Fraternidade Espírita, Estrada de Damasco, BH. A prece. Querido diário, hoje, na pré-mocidade, o dirigente perguntou-nos sobre prece, se nós fazíamos e coisa e tal. Imediatamente eu me lembrei do dia em que vi aquela foto. Foi em 2015. Eu tinha 8 anos e estava na escola. Eu fiquei desolada quando soube o motivo. A foto era de uma menina síria de 4 anos. Ela confundiu a câmera do fotógrafo com uma arma e fez o gesto de se render, colocando as mãozinhas para cima. A expressão dela era de cortar o coração. A professora disse que na época da foto, a menina estava num campo de refugiados. Desde 2011 que há uma guerra na Síria e milhares de pessoas vêm fugindo de lá. Em alguns países, ficam em um lugar provisório chamado de campo de refugiados. Minha irmã mais velha, Flávia, foi me buscar naquele dia. Ela percebeu que eu estava perturbada e começou a puxar a conversa. Eu contei a ela como havia ficado triste ao ver a foto e saber da situação da menininha. Lembro-me da minha irmã falando: "Você pensa que não pode fazer nada, não é?" Sim, era isso mesmo. Como saber que num lugar tão distante havia pessoas sofrendo como aquela menina e não poder fazer nada? Eu jurei para minha irmã que eu nunca entraria numa guerra. Por que as pessoas fazem guerras? Então, Flávia me lembrou de que não fazia muito tempo eu havia brigado com uma colega de classe, a Roberta. Sim, ela é quem tinha começado. Eu fiquei muito magoada e não estava falando com ela. Eu contei para as minhas amigas, que também pararam de falar com a Roberta. De repente, me vi numa mini-guerra. Eu ia ter que resolver isso. No caminho para casa, passávamos por um lago. Paramos e ficamos atirando pedrinhas e gravetos, vendo as ondas se formando. Flávia disse que havia uma coisa que eu poderia fazer, tanto pela menina da Síria quanto pela Roberta: rezar. Fiquei espantada. Como uma prece poderia chegar até a Síria? Então, minha irmã me disse: "Tá vendo o que acontece quando atiramos as pedras no lago? Formam-se essas ondas, não é? A prece também funciona assim." Eu me espantei. Como? A prece é uma pedra que eu jogo na água? Não, não é. Parece, falou a Flávia. Aqui na Terra, tudo, inclusive a gente e os espíritos desencarnados, estamos envolvidos por uma coisa chamada fluido cósmico universal. É como se a atmosfera que envolve a Terra, de acordo com a força com que jogamos a pedra, a água se movimenta, formando ondas. Quando atiramos uma pedra com pouca força, as ondas se formam pequenas. Se usarmos mais força, formam-se ondas maiores. Assim também a prece, pela força do nosso pensamento, se move pelo fluido cósmico universal. A pedra que atiramos no lago forma ondas até certa distância. Mas o pensamento viaja pelo fluido cósmico sem limites de distância. Se fizermos uma prece por essa menina,
ou por qualquer outra pessoa, não importa a distância. Uma espécie de onda vai se formar entre nós e ela. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu fazia uma prece. Deus, por favor, ajuda aquela menina e a família dela. E pensava também na Roberta. Desde esse acontecimento, eu venho rezando. Foi o que eu disse aos meus colegas à pré. Eu pedi a Deus que me ajudasse a entender a Roberta. Não nos tornamos amigas, mas conseguimos conviver como colegas de classe. Então, o Mateus, da turma de pré, me perguntou como eu podia achar que as minhas preces pela menina síria tinham funcionado. Ele lembrou que a guerra da Síria ainda continua até agora. Por que Deus ainda não acabou com a guerra? Ele não atendeu às minhas preces? Eu disse que não sei o que aconteceu com a menina, mas no fundo do meu coração tenho certeza de que o meu amor chegou até ela. Sobretudo, orar pelos envolvidos nas guerras me fez pensar sobre o que eu posso fazer, como posso contribuir com a paz. Eu vinha falando para meus pais que queria ser médica e participar de expedições que vão ajudar pessoas em locais de guerra. No ano passado, conheci a Janaína, dirigente da Escola de Paz. Ela é advogada e trabalha com mediação de conflitos. Disse que ajuda as pessoas a se ouvirem, que o mediador ajuda as pessoas e países em conflitos a buscarem uma solução que atenda os dois lados. Agora estou em dúvida: médica ou mediadora de conflitos? Enquanto isso, sigo em oração.